Boa tarde, todo mundo. Espero que estejam bem. A gente vai continuar com nosso ciclo de seminários avançados em doenças crônicas e infecciosas, que está tendo bastante sucesso. A gente tem mais de 100 pessoas assistindo-nos. Eu queria agradecer também às pessoas que estão indo a visualizar os seminários no canal YouTube do EVAP, já que estamos por aí por 900 visualizações. Acho que o pessoal gostou da ideia e está revendo os seminários com bastante calma. Então, eu queria comentar para vocês que eu tenho recebido bastante comunicação e eu estou muito feliz com as respostas dos alunos aos questionários, e eu vou, aos poucos, ir direcionando também as respostas para vocês saberem que vocês estão enviando e eu estou lendo todo dentro das possibilidades. Tá? Então, vamos a começar nossa atividade hoje com o meu minuto, que é uma secção que chegou para, por lo menos, conhecer aos alunos que estão participando, que são mais de 95 e que a gente quer conhecer aos poucos. Então, assim, só para ser um pouco ágil e não atrasar demais, a gente, depois de esos 5 alunos que vão apresentar, eu vou passar a palavra para a professora doutora Lucimara Cordeiro, que é nossa moderadora de hoje. A professora Lucimara é do Departamento de Bioquímica e ela trouxe um convidado que ela vai apresentar depois dessas apresentações dos alunos. Então, para começar, eu queria pedir se Camila Confortim está por aí para usar seu minuto. Estou sim, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os professores e colegas. Então, eu sou biomédica, eu sou aluna do doutorado aqui do Biologia Celular e Molecular. E o meu trabalho, então, vou falar um pouquinho, ele é um estudo in vitro, cultivo celular, onde eu vou trabalhar com células, linhagens celulares de tumor de mama e com contaminantes químicos. Então, eu vou verificar se esses contaminantes químicos eles têm a capacidade de modificar o fenótipo dessas células, possivelmente tornando elas mais tumorigênicas, né? Enfim, modulando o fenótipo dessas células mesmo, mais agressivas, promovendo uma migração, uma invasão celular maior. Então, esse vai ser o meu projeto. Vou trabalhar possivelmente com 3 linhagens celulares diferentes e com 4 contaminantes químicos diferentes. Acho que é isso. Obrigado, Camila. Foi um prazer conhecer seu trabalho e saber que você é da nossa universidade. Eu queria passar a palavra para Priscila Henríquez. Priscila, ¿está presente? Enquanto Priscila se prepara, e para não perder tempo, Priscila se prepare, eu vou dar a palavra para o João Mai. Oi, professor. João Musi, né? João Musi, perdão, João Musi. Bem, prazer. Eu sou o João Musi, sou formado em Engenharia Bioquímica pela Universidade Federal. Atualmente estou fazendo doutorado em patologia, passei um período trabalhando na iniciativa privada, trabalhei também com produção de vacinas, produção de enzimas, e agora estou no doutorado em patologia. A minha linha de pesquisa, ela envolve a parte de bioinformática e cânceres, né? Eu trabalho ali em parceria com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, né? E mais focado na análise de redes regulatórias, do transcriptoma, e um pouco um enfoque na parte de imunologia também. Acredito que seja isso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao seminário, aos colegas e aos professores. Obrigado, João. Prazer em conhecê-lo. Já li suas respostas, já sei um pouco como você pensa. Muito bom tê-lo aqui presente. Obrigado.
Um prazer. Priscila, melhorou seu microfone? Eu tô no meu celular agora, tá todo mundo me ouvindo? Estamos Eu ouvindo. fui conectar meu celular, que o meu computador, não sei o que deu, que deu um probleminha aqui, me perdoe. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Priscila, eu sou formada em Biomedicina pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu fiz iniciação científica na Fiocruz Minas, desde a época da faculdade. E onde foi desperto meu interesse pela pesquisa. E na minha iniciação científica, eu estudei a resposta imune em pacientes infectados com malária e depois eu também trabalhei com doença de Chagas. E após a conclusão da minha graduação, eu dei início ao mestrado e atualmente eu estou no doutorado, onde a minha principal linha de pesquisa é avaliar células T e mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios durante a infecção causada pelo Toxoplasma gondii. E tanto no meu mestrado como no meu doutorado, eu trabalhei com pacientes infectados com T. gondii, com acometimento ocular causado pelo esse toxoplasma. E é isso. E eu gostaria de agradecer ao professor Marcel pela oportunidade e pela sua notória dedicação com a disciplina, que isso com certeza torna mais leve e agradável. E é isso, muito obrigada. Obrigado, Priscila. Já logo cedo me emociona. Nem começou o seminário e já fiquei muito grato pelas suas palavras. Obrigado, Priscila. Agora vamos falar com Jéssica Nevoa. Jéssica. Oi, boa tarde. Estou abrindo aqui. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Jéssica Névoa. Sou biomédica, estou atualmente no 3º ano de doutorado na Fiocruz Minas. Eu trabalho no grupo de comportamento de vetores e interação com patógenos. Trabalho desde o mestrado com triatomíneos e atualmente eu estou fazendo uma análise de transcriptoma de genes de cérebro e corpo gorduroso de Rhodinus prolixus, que é o famoso barbeiro, quando ele está infectado com Trypanosoma cruzi e também com Trypanosoma rangeli. Então, o nosso grupo ele já viu mudanças comportamentais quando esses insetos estão infectados, e agora a gente está fazendo uma análise desses genes, quais são os genes que estão sendo expressos, principalmente no cérebro, que causam essa modificação no comportamento, tá? Então, muito obrigada, prazer, e é isso. Obrigado, Jéssica. Eu estou muito feliz de receber vocês de Belo Horizonte. Parece que é uma homenagem para o palestrante de hoje, mas é muito interessante conhecer também linhas de pesquisa diferentes. É super bacana seu projeto, assim como os outros que mencionaram anteriormente. E para fechar esses 5 minutos bem rapidinhos, Verônica Feioli, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo? Tá. Prazer, meu nome é Verônica, eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente eu faço doutorado aqui no ICB da USP, né, na parasitologia, caí de paraquedas estudando a malária, né, porque eu vim trabalhando com micro-organismos e caí de paraquedas nessa doença que impacta tanto as gestantes e os bebês. E no meu projeto, falando brevemente, a gente quer estudar, fazer uma análise proteômica do perfil dessas proteínas que podem estar alteradas durante a gravidez, que podem estar relacionadas com desfecho negativo, né, que é o baixo peso no nascimento, os abortos, né, e também estudar a glicosilação das proteínas que estão também relacionadas com a malária na gravidez, né. Então, o meu projeto tem todo esse enfoque. Eu me interessei bastante de participar do seminário justamente por estar dentro do contexto das doenças infecciosas, né? Então, é um prazer participar de todo esse network, de ter contato com tantos pesquisadores brilhantes. Então, muito obrigada pela oportunidade. É isso. Obrigado, Verônica. Muito prazer tê-la aqui. Eu já te conheço de antes. Foi muito bom sua apresentação. E aí, já acabaram seus 5 minutos? Obrigado, pessoal, por dar a oportunidade de conhecer vocês. A gente está anotando aqui
todas as interações, os temas diferentes e tudo. Vamos dar passo ao seminário para dar continuidade nesse momento. E, na verdade, eu queria novamente agradecer a professora Lucimara Cordeiro. A professora Lucimara é doutora, professora do Departamento de Bioquímica da UFPR. Ela tem uma linha de trabalho em bioquímica de carboidratos, polissacarídeos, e ela já nos beneficiou o semestre passado com um seminário muito concorrido, que o pessoal realmente gostou muito, e além de tudo, também eu no começo do seminário hoje estava comentando que Lucimara também tem toda uma campanha de divulgação de ciência através de vídeos de bioquímica um pouco mais acessíveis através de canal YouTube e outras iniciativas que fazem a ela realmente uma professora de destaque na divulgação da ciência e da bioquímica. Eu agradeço muito, Lucimara, e é com você a palavra e você direciona o resto do seminário com o nosso convidado. Eu que agradeço, Marcel, o convite, né, para coordenar essa palestra. Agradeço imensamente ao professor, né, o Dr. Bernardo, por ter aceito, por ter disponibilizado esse tempo tão precioso dele para estar aqui com a gente, né, uma palestra com certeza maravilhosa. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre o Dr. Bernardo. Ele é graduado em Biologia aqui pela nossa Universidade Federal de Minas Gerais, né? Como o professor Marcel comentou, né, nós temos alunos aí da terrinha de Minas, realizou seu mestrado, né, nessa mesma universidade em 2003, realizou o doutorado em Imunologia, também terminando em 2006. Durante o mestrado e o doutorado, ele se dedicou, né, a entender os mecanismos imunológicos de reconhecimento e resposta antifungicida em modelos animais. Então, durante o mestrado, o Dr. Bernardo identificou moléculas presentes no fungo Paracoccidioides brasiliensis que pudessem, então, ser utilizadas como marcadores da infecção. Como fruto dessa pesquisa, um novo método de diagnóstico foi desenvolvido em parceria com a Biominas, que é uma empresa, né, uma incubadora dentro da Universidade Federal de Minas Gerais. Em seguida, durante o seu doutorado, focou seus estudos para o desenvolvimento de uma vacina capaz de prevenir a infecção por esse fungo, o Paracoccidioides brasiliensis. Também contribuiu com várias novas descobertas na área de vacinas antifúngicas e também uma patente, né, para o uso de fungo irradiado como uma alternativa para a vacinação e para a prevenção de infecção desse fungo. Então, depois do seu doutorado, o Bernardo se mudou para Nova York para se juntar ao grupo de imunologia do Instituto Ludwig de Pesquisa em Câncer, onde também foi responsável pela descoberta de um antígeno derivado de um retrovírus endógeno humano capaz de promover resposta humoral em pacientes com câncer de próstata. Em seguida, né, ele se juntou ao recém-formado Laboratório de Imunologia de Mucosas na Universidade Rockefeller, onde então permanece até os dias atuais como professor associado. Junto à Rockefeller, né, o professor realizou inúmeras contribuições para a área de imunologia de mucosas, principalmente na elucidação do desenvolvimento e função de linfócitos residentes do epitélio intestinal. Então, as suas contribuições têm implicações no tratamento de doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn, a doença do intestino inflamado, né? A doença celíaca e até mesmo o câncer do intestino. Hoje, né, o Dr. Bernardo vai falar para a gente sobre os linfócitos T, gama delta, né, e o papel no câncer, né, de cólon. Muito obrigada novamente, Bernardo, e passo a palavra para você, né, para a sua palestra. No final, nós vamos ter as perguntas, né, e gostaríamos também que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né, como um brasileiro de sucesso na pesquisa, como você
chegou, né, na Universidade Rockefeller, como que foi a sua caminhada. Ok? Muito obrigada. Obrigado, professor Lucimara. Só para corrigir muito obrigado pela apresentação, fico agradecido. Só para corrigir uma coisa, eu não sou professor associado, eu sou pesquisador associado aqui da Rockefeller. E eu vou, então, fazer Bom, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Não estou muito acostumado com essa apresentação, com esse Google Meet. Normalmente eu tenho usado muito o Zoom. Eu estou fazendo a apresentação já? Não, né? Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Você está compartilhando sua tela, está aparecendo a apresentação. Ótimo. Então, hoje eu vou, como mencionado pelo professor Lucimar, eu vou falar sobre esse trabalho que eu tenho desenvolvido nesses últimos 3 anos aqui na Rockefeller, sobre esse papel duplo das células T gama-delta durante o desenvolvimento e progressão do câncer de cólon. E esse trabalho é desenvolvido aqui na Rockefeller, que é uma universidade relativamente pequena, localizada aqui em Nova York. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre a universidade. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o intestino, que é o ponto principal da minha pesquisa, e o câncer vem o nosso enfoque no câncer é mais como um modelo de doença crônica no intestino, mas a gente tem, aqui no laboratório, a gente tem como foco principal todo e qualquer tipo de infecção, tanto viral ou bacteriana, no intestino, assim como doenças crônicas como colite, Crohn's, e agora, mais recentemente, a gente tem focado no câncer de cólon. Bom, o intestino é a maior área de contato com o ambiente externo, né? Apesar da gente ter esse conceito de que o intestino está dentro da gente, ele, na verdade, está virado para o lado de fora, e ele tem uma grande quantidade de estímulos, né, que vem tanto da microbiota, que são os micro-organismos que habitam o nosso intestino, mas também estímulos vindo da dieta, né? E o interessante é que no intestino existe também a maior concentração de células imunes do organismo, né? E uma das principais células imunes presentes no intestino, principalmente nessa camada unicelular do epitélio do intestino, são as células que a gente chama de linfócitos intraepiteliais, né? Ou do inglês, né, intraepithelial lymphocytes, que a gente chama de AIL, ou IEL. Essas células, elas habitam nessa camada, como eu mencionei, unicelular de células epiteliais, e estão muito próximas do lúmen, né, em contato direto com estímulos vindo da microbiota e estímulos vindo da dieta e de eventuais patógenos que poderiam infectar o intestino. Já há algum tempo, em 2017, a gente publicou um trabalho em que a gente mostra que essas células gama-deltas, que são as principais células T presentes no intestino, elas têm uma mobilidade muito dinâmica dentro do tecido, né? Fazendo um patrulhamento, um verdadeiro patrulhamento desse epitélio, né? E a forma que a gente mostrou isso é com uma microscopia em animais vivos, né? Onde a gente faz uma cirurgia e expõe o tecido do intestino de forma que a gente possa fazer a imagem dos vilos presentes no intestino. E o que a gente percebeu aqui são vídeos
dessa microscopia, do lado de cá a gente tem animais em steady state, né, onde as células gama-deltas que estão em verde aqui tem uma dinâmica bem grande de movimentação, e em azul a gente tem as células epiteliais. Isso aqui é uma visão, como se fosse uma visão a gente chama de bird view, como se fosse de cima, né? Então essas estruturas azuis, delineadas em azuis aqui, seriam vilos. Então aqui são vários vilos. Essa parte aqui seria o lúmen, né, entre os vilos, e a gente está vendo como se fosse dentro do vilo. A gente vê as células gama-deltas caminhando no epitélio, né? E o que a gente percebeu aqui do lado direito da tela, nesse outro vídeo, é que as células gama-deltas, quando o animal está infectado com, por exemplo, salmonela ou toxoplasma, como uma aluna aqui falou que trabalha também com toxoplasma, né? Tanto a gente testou esses dois parasitas e a gente viu que as células gama-deltas elas adotam um comportamento bem diferente do que elas normalmente fazem, e esse comportamento relaciona com a presença desses patógenos localmente, né? E a gente fez toda uma análise sobre esse patrulhamento, e o que a gente pôde concluir é que essas gamas-deltas elas são capazes de patrulhar o intestino, todo o intestino a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, elas são capazes de tocar cada uma dessas células epiteliais. E esse patrulhamento é dependente da microbiota, né? A gente viu que animais que não têm microbiota, né, que são chamados de germ-free, ou livre de germes, esse patrulhamento é alterado. E existe uma resposta específica contra patógenos, em que as gamas-deltas vão adotar não só um comportamento específico, mas também um metabolismo específico para lidar com essa patologia. Essa comunicação do patógeno com a gama-delta ela é feita a partir da célula epitelial. Então, existe um reconhecimento dos patógenos pelas células epiteliais. As células epiteliais vão, então, através da molécula de MID88, que está exatamente... É uma molécula que faz a ligação entre os receptores TOL e o resto da cascata, né, de ativação através de receptores TOL. Então, essa molécula MID88 é importante para que essa mensagem seja transmitida até as células gama-deltas. E essa mensagem, e as gama-deltas vão, então, alterar o metabolismo para promover proteção. Metabolismo celular para promover proteção contra o patógeno. E essa função de protetora é dependente do receptor de glucose, o GLUT1. Eu estou dando essa introdução porque isso vai ser importante mais na frente, quando a gente lidar com a questão do câncer. Bom, então, esse nosso trabalho que a gente publicou em 2017 mostrou para a gente que as células gama-delta têm esse poder, essa função de patrulhamento, né, do epitélio, de patrulha do epitélio, e que elas seriam capazes de responder a estímulos vindo de micróbios, né, de patógenos. E a gente então perguntou qual seria a função dela durante infecções crônicas ou inflamações crônicas, como, por exemplo, o câncer, né? Já que ela faz esse patrulhamento, se a célula poderia ser capaz de detectar células epiteliais que estariam transformadas, né? Bom, essa é a pergunta que nós, então, decidimos seguir. E essa pergunta, ela, obviamente, não vem, assim, do nada, né? Não só dessa observação, mas também da observação de que gama-deltas, de que genes relacionados a gama-deltas
estão relacionados com um melhor prognóstico em pacientes de diversos cânceres, tanto sólidos como não sólidos, mostrando que a nossa ideia de que gama-deltas poderia estar envolvido no patrulhamento e talvez reconhecimento de células transformadas teria algum sucesso. Uma outra, agora, uma informação que é o contrário, que mostra que as gama-deltas poderiam, ao invés de estar protegendo contra o tumor, como na informação anterior, elas poderiam estar, na verdade, envolvidas num aumento do tumor, né? Teriam características pró-inflamatórias e pró-tumorais. E isso foi publicado recentemente pelo Tyler Jacks, e onde ele mostra que células que a partir durante o tumor de pulmão, existe uma infiltração bacteriana que leva ao aumento de células gama-deltas, produtoras de IL-17, e essas gama-deltas, elas contribuiriam para o aumento da massa tumoral no pulmão, né? Então, isso mostraria que tem essas questões, essas dualidades da gama-delta, que talvez estaria envolvido com um melhor prognóstico, né, a presença de gama-delta com melhor prognóstico, mas também, em alguns casos, ela poderia estar levando a um aumento tumoral. Uma das maneiras que a gente quer investigar, e eu vou só mostrar alguns, aqui é um slide mais preliminar, uma das maneiras que a gente quer investigar esse patrulhamento das células epiteliais pelas gama-deltas, usando esse camundongo chamado Índia, que é um camundongo que foi desenvolvido aqui na Rockefeller, no laboratório do Michel Nussensweis, que também é brasileiro, apesar do nome, é nascido no Brasil. Ele desenvolveu esse camundongo, que é um camundongo muito interessante para observação de células que estão entrando em apoptose. Ele tem uma molécula neon green, acoplada a uma molécula mRuby, então é uma molécula verde acoplada a uma molécula vermelha, e que o link entre essas duas moléculas, né, esse segmento que liga essas duas moléculas, tem uma sequência de reconhecimento de caspase 3. Então, as células que estão vivas, aqui é uma imagem de microscopia dos animais vivos, né? Aqui do intestino, então isso aqui são os vilos, que a gente está vendo a ponta dos vilos, né? Como se fossem essas estruturas parecidas com dedos. Então, as células vivas, elas teriam essas duas moléculas, a molécula verde fazendo FRET na molécula vermelha, né? Então, as células seriam mais ou menos amareladas, né? E assim que a molécula ativa, que a célula entra em apoptose, a caspase 3 vai, então, digerir ou eliminar essa ligação entre essas duas moléculas, e esse FRET vai ser perdido, e as células que estão morrendo ficam verdes. E o que a gente pode observar nesse camundongo, no intestino deles, é que as células epiteliais que começam a morrer, como, por exemplo, essa daqui, ela, assim que ela morre, ela fica verde e é expelida do tecido, né? E a nossa ideia é usar esse camundongo, juntamente com camundongos que têm a gama-delta com um repórter de gama-delta de GFP, que é capaz de ser visualizado nesse canal mais azulado da microscopia. E a gente fez o cruzamento, então, desse animal índia, mas de uma maneira que ele expresse essa molécula índia somente no epitélio. E a gente pode, então, agora visualizar o comportamento das células gama-deltas em relação às células epiteliais que estão entrando em apoptose. E a gente pretende usar isso para tentar entender como que o patrulhamento das células gama-deltas se dá na presença de morte celular. Bom, eu gostaria então de mostrar o que a gente pensa
como é que a nossa visão sobre o câncer de colo. A gente tem dividido o câncer de colo em duas etapas, uma que a gente chama de um estágio inicial e um estágio tardio. O estágio inicial, ele seria responsável pela quantidade de tumor que o tecido irá carregar, né? Então, é mais ou menos quantas células epiteliais vão entrar vão ser transformadas e dar origem a tumores, né? Então, seria uma forma de leitura dessa fase seria o número de tumores que um animal teria. E a fase tardia seria o crescimento do tumor. Então, seria então o tamanho do tumor, o quanto que esse tumor vai crescer, a forma de leitura dele é exatamente medir o tumor ou medir o load de tumor, né? Que é um cálculo entre o número de tumor e o tamanho de tumor. E para isso, então, a gente decidiu usar os dois principais modelos de tumor de colo, né? De câncer de colo, que são o AOM-DSS, que é um modelo onde esse modelo aqui em cima, que a gente injeta AOM, que é uma molécula tumorogênica, e depois a gente faz 3 rodadas de DSS, que é tipo um detergente, na água, no drinking water, né? E os camundongos vão beber a libido 1 semana e descansar 2 semanas, e vão fazer esse ciclo 3 vezes. E aí, a partir da semana 11 ou 12 do tratamento inicial, a gente consegue observar a presença de tumores mais localizados no reto do camundongo, a parte distal do intestino grosso, né? E o outro modelo é um modelo que é um modelo genético, né? Onde a gente tem um animal onde essa molécula APC, que é uma molécula que regula a proliferação celular do epitélio, das células epiteliais. Essa molécula, então, você pode deletar ela em células do intestino grosso, que expressam CDX2, né, que é uma molécula mais expressa no tecido grosso, no epitélio do tecido grosso, do intestino grosso, e então a gente pode dar, essa molécula é uma molécula, bom, é um promotor dessa molécula que vai expressar a molécula CRE, que está ligada a um receptor de estrógeno. Então, essa molécula CRE, ela está inativa no citoplasma da célula por causa desse receptor de estrógeno. E quando você dá um análogo de estrógeno, que é a tamoxifen, essa tamoxifen vai levar o CRE para dentro da célula, do núcleo da célula, e esse CRE vai, então, deletar essa molécula APC, e a célula, então, vai ter um crescimento desregulado, o que vai levar ao crescimento do tumor. Esses camundongos, depois que você dá tamoxifen, 4 semanas depois, você já observa tumor nesses camundongos. Então, são 2 modelos, os modelos principais. Eu não sei se a explicação foi boa, e se alguém tiver alguma dúvida sobre esses modelos, a gente pode discutir. Mas, de qualquer forma, são 2 modelos diferentes, mas que, no fim, eles levam à presença de tumor, principalmente no intestino grosso, né? No cólon. Esse modelo AOM-DSS, ele é muito interessante porque você pode modular ele em relação à quantidade de DSS que você dá. Então, se você dá pouco DSS, né, 1%, você não desenvolve tumor em camundongos B6, wild type. Mas se você dá mais DSS, 2%, você começa a observar tumor.
E você pode medir tanto o número de tumor quanto o tamanho deles, fazer essa medida do load, e você observa também uma inflamação acontecendo no intestino, que pode ser medido pela presença de lipocalina 2 nas fezes desses camundongos. Esse é um ELISA que você pode medir nas fezes. Bom, então para mostrar aqui qual que é o perfil das células gama-deltas dentro e fora do tumor, né? Nesse modelo AOMDSS. O que a gente observou é que se você usa 2% de ISS, que você gera esses tumores, né, nos camundongos, e a gente separou essas áreas onde tem tumor das áreas que não tem tumor, e analisamos as gama-deltas nessas áreas. E o que a gente observou é que existe uma resposta tanto antitumoral, caracterizada por interferon gama, sendo produzido por células gama-deltas, por exemplo, mas também essa molécula CD107, que são moléculas associadas à degranulação, né, de granzimas, mas também observamos essa molécula IL-17 sendo produzida por gama-deltas e que normalmente estão associadas mais a essa questão pró-tumoral, né? Ela poderia, a IL-17 pode auxiliar o tumor ao crescimento do tumor, indiretamente. E o que a gente viu é que as gama-deltas realmente elas adotam um perfil bem diferente quando no tumor, né? Enquanto fora do tumor a maioria expressa a molécula CD8 e muito pouco PD1, dentro do tumor esse perfil muda completamente e a maioria das células gama-delta começam a expressar PD1 ao invés de CD8. E isso é bem curioso porque isso não é comum de se observar no intestino, né? E isso está realmente associado a essa questão da inflamação tumoral ali. E essas mesmos perfis de alteração na gama-delta a gente pôde observar também nesse modelo, esse modelo genético, né? Como explicado anteriormente. Aqui é só para ilustrar que os dois modelos são muito parecidos em relação ao que esperar das células gama-delta. E a gente então resolveu investigar qual é o perfil genético dessas células, não só esse perfil, esse fenótipo, né, observar de citocinas e moléculas de superfície, mas a gente queria ir mais a fundo e tentar entender qual o perfil genético. E para isso a gente sorteou, então, né, a gente extraiu as células do tecido, tanto do tumor quanto das regiões não tumorais, e fizemos um sequenciamento de RNA para ver a expressão gênica das células durante o desenvolvimento do tumor. E o que a gente observou é que se você sorteia as células baseado nessa molécula PD1, você vê que as células que são PD1 positivo, né, high em PD1, elas têm esses genes relacionados a IL-17, e as PD1 negativas têm esses genes relacionados mais à citotoxicidade, né, tipo granzimas e coisas assim, interferon também. E a gente pode mostrar isso também por fax, que as PD1 negativas são as células que teriam esse papel citotóxico, né, ou antitumoral, e as PD1 positivas esse papel mais pró-tumoral, né, IL-17. A gente tentou então entender se essas células que são tão distintas, né, uma com perfil antitumoral e um perfil pró-tumoral, se elas teriam alguma questão, se elas estariam reconhecendo alguma coisa dentro do tumor. E para isso, a gente fez um sequenciamento do TCR para ver se existe alguma expansão clonal dentro do tumor. A ideia é que se a célula T está reconhecendo algo no tumor, esse antígeno, então, iria gerar uma expansão clonal, né, das células.
Quando a gente fez o sequenciamento das células do tumor, a gente viu realmente uma expansão de um clone, esse clone roxo aqui. Então, o que a gente está vendo aqui são essa pie chart aqui, né? Esse gráfico aqui, que parece uma torta, né? Tem várias fatias. Cada fatia dessa é uma célula gama-delta com uma sequência de TCR específica. Então, cada um desses é uma célula com uma sequência específica. Quando existem mais de uma célula com o mesmo TCR, a gente colore isso de alguma cor. Aqui, no caso, está cinza, né? Então, você tem uma expansão, algumas expansões clonais aqui. E dentro do tumor, você tem essa expansão enorme aqui desse clone roxo. Eu pintei ele de roxo porque ele se repete em vários tumores. Ele parece ser bem específico do tumor. Aqui são animais individuais, né? E aqui são animais desse outro, aqui no EOMDSS e aqui no outro modelo genético. E a gente vê também a expansão clonal, esses clones roxos se expandindo aqui. E a gente não observa esse clone roxo na região que não é tumor. Eu consegui achar um aqui, nesse animal aqui, mas não está expandindo. Eu achei uma célula. Realmente, no tumor, ela se expande. E essa célula tem esse CDR3, né, que é a região de contato com o antígeno no TCR, e a gente pode identificar exatamente qual é esse clone, que é um V-gama-6 V-delta-4, que usa a gama-6, o V-gama-6 no receptor gama e o V-delta-4 no receptor delta, tá? Gama-delta. E aqui é só para mostrar que a gente consegue por fax, usando um anticorpo anti-V-gama-6, né? Ele está realmente expandido no tumor, e que essas V-gama-6 são as células que produzem, que expressam PD-1. E elas são as principais células que estão expressando PD-1 dentro do tumor, né? E, consequentemente, as células que estão produzindo IL-17. Bom, então a gente está vendo uma parte de células gama-deltas que tem esse perfil citotóxico e uma parte pró-inflamatório e pró-tumoral, né? Então a gente decidiu então ver qual é o papel direto dessas células gama-deltas no câncer de colo. Se a gente eliminar todas as gama-deltas, o que acontece? Basicamente, se a gente elimina todas as gama-deltas, o que a gente vê é que quando você usa 1% de DSS, e eu tive que usar 1% aqui porque o gama-delta knockout, esse animal aqui, rosa, né? Gama-delta knockout, ele é muito suscetível a DSS. Se você usa 2%, ele morre. E com 1%, onde no controle você não vê nenhum tumor, né? Como eu tinha mencionado anteriormente, no gama-delta knockout você começa a ver tumor, e você tem um aumento de inflamação, mostrando que as gama-deltas são importantes sim para controlar o tumor. Isso tanto nesse modelo EMDSS como no modelo do APC, né, do APC, né, onde você vê também tumores sendo formados somente nos animais que receberam células da medula óssea de animais que são depletados de gama-delta, né. Então, a gente está vendo esse papel duplo. Tá? Bom, para continuar entendendo esse papel duplo, a gente então decidiu dividir a interferência na gama-delta entre early e late, né? Entre cedo e tarde. Acho que eu vou pular isso daqui porque não tem muito dado aqui.
Na verdade, é muito dado preliminar essa parte ainda de imagem. Eu vou direto aqui para essa questão do cedo e tarde. Então, o que a gente decidiu fazer é usar esses camundongos que são onde a gente pode depletar genes que são importantes para a fase, para a função citotóxica das células gama-deltas de forma específica. Esse camundongo é o seguinte, vou explicar ele. Ele é um camundongo que esse gene CRE, que eu expliquei mais cedo, que também a gente usa essa ideia a gente usa também para fazer o modelo do APC. Esse gene CRE está sendo agora expressado, a expressão dele está sendo guiada pela cadeia constante delta. O que significa isso? Que todas as células gama-deltas vão expressar o CRE, e esse CRE é novamente acoplado a esse receptor de estrógeno, então ele vai ficar inativo até que a gente dê o tamoxifen. E aí, o que eu fiz foi submeter esses camundongos que eu posso depletar, então, um gene que está associado à citotoxicidade, né? No caso aqui é o TBX21, ou também conhecido como TBET, né? TBET. Eu posso deletar usando o tamoxifen no começo do tratamento de EOM-DSS. Então, eu dou tamoxifen só no começo e não dou mais. Deixo os animais desenvolverem câncer, e aí eu comparo o animal que eu depleto, o TBET, do animal que eu não, que ele tem um dos alelos wild type, então seria o controle, né? E o que eu vejo é que existe um pequeno aumento do número de tumores, que não é significativo, porém, com o tamanho que é muito parecido, a gente acaba tendo um pouco maior de load, né, de tumor load, que era o esperado. Então, o que a gente está fazendo a gente está diminuindo a potência citotóxica da gama-delta e a gente está vendo um aumento de tumor, de tumor load. E isso parece ser obviamente, pela perda de interferon nesses camundongos, né? Que é uma perda pequena. E a gente pode entrar nessa discussão porque realmente o TBET, apesar de ser um dos principais componentes para a produção de interferon, a célula consegue produzir interferon mesmo na ausência de TBET, que foi meio um banho de água fria para a gente. Mas a gente tentou um outro modelo também, para tentar diminuir ainda mais a capacidade citotóxica das células. E a gente fez isso exatamente com aquela molécula que eu expliquei mais cedo, que é o receptor de glucose, né? É o GLUT1. E se a gente faz usando esse mesmo modelo de CRE induzido por tamoxifen para depletar o gene da GLUT1, no caso aqui, e para diminuir essa questão, essa citotoxicidade ou efeitos protetores da gama-delta, e a gente vê que não só o número de tumor aumenta consideravelmente, como o load também, como há agora sim uma diminuição na produção de interferon, que seria um dos mecanismos de citotoxicidade da gama-delta, e mostrando que essa questão citotóxica da gama-delta é importante no começo, né, nessa coisa no early, e ela é capaz de controlar o número de tumores. Então, a gente foi agora investigar a questão, a progressão do tumor, né, essa fase tardia. E como a gente vê esse aumento de inflamação por células IL-17, principalmente essas células que aumentam as VGama-6, né,
a gente resolveu, então, interferir nessa via de L17. Então, o que a gente fez foi usar esse mesmo mecanismo de CRE com o receptor de estrogênio, né, que deixa o CRE inativo nas gamas deltas, até que você dê o tamoxifen. E aí, no caso aqui, a gente deu o tamoxifen na parte tardia da doença, para depletar essa molécula que está ligada com a produção de IL-17. E o que a gente viu é que agora a gente não muda o número de tumores, nem o load, mas a gente diminui o tamanho desses tumores, né? E, obviamente, a gente está diminuindo a quantidade de IL-17 e também a quantidade de V-gama-6 nos tumores, né? Mostrando que se a gente consegue controlar o aumento dessas V-gama-6 e consequentemente, a produção de IL-17, a gente consegue, então, controlar o tamanho dos tumores. Já estou me estendendo um pouco, mas eu tenho mais alguns slides aqui, eu vou tentar ser breve neles. Uma das questões interessantes que já foi mostrada em literatura é que, durante a progressão do tumor, existe uma invasão de micro-organismos nessas regiões que estão danificadas devido ao processo tumorogênico, né? Existe invasão por exemplo, no colo, invasão de microbiota, de componentes da microbiota. Nós, então, tentamos averiguar se isso estaria também contribuindo para o aumento dessas V-gama-6 e L17 e, consequentemente, contribuindo para a progressão do tumor. E o que a gente fez foi, usando esse modelo do APC, na última semana, nós resolvemos tratar os camundongos com antibiótico, né? Uma mistura de 4 antibióticos em que você praticamente elimina a microbiota, diminui de forma consideravelmente a microbiota no intestino desses camundongos. E nós tratamos também com essa molécula de EDU, que a gente pode observar que a gente pode acompanhar a proliferação das células, né? EDU vai ser incorporado no DNA da célula, que está proliferando, e você pode quantificar. Então, quanto mais EDU você encontrar na célula, maior a proliferação, a capacidade proliferativa dessa célula. Quando a gente fez esse tratamento com antibiótico, a gente viu que não diminuiu o número de tumor, mas, mais uma vez, diminuiu o tamanho dele, né? E nós vimos também a diminuição dessas V-gama-6, e eu não estou mostrando aqui, mas tem a diminuição de IL-17 também, né? Porque principalmente a IL-17 é principalmente produzida pela V-gama-6. Aqui é só para mostrar que o antibiótico funcionou, né? Você tem uma diminuição drástica das leituras de 16S bacteriano, né? Nas fezes desses camundongos tratados com antibiótico. E uma coisa interessante é que a gente viu que a V-gama-6 ela tem um poder proliferativo muito maior do que as células V-gama-6 negativas, né? Tanto fora quanto dentro do tumor. E que, quando você trata com antibiótico, ela prolifera menos, você está controlando a proliferação dela. Então, a nossa conclusão desse experimento é que a microbiota está contribuindo para a expansão dessas células e provavelmente para o aumento do tumor, do tamanho do tumor, né? Para a progressão do tumor. E como a gente viu que essas células são um clone, né, que está se expandindo, a gente perguntou qual o papel do TCR na função dessas células. Esses dados são muito preliminares, eu estou repetindo, na verdade, depois de amanhã, é o que está faltando para a gente mandar o artigo. Então, nós vamos ver o papel do TCR. O que eu fiz aqui é um experimento muito parecido com esse anterior.
Então, a gente tem aquele modelo APC, a gente dá tamoxifeno, e nas últimas 2 semanas a gente trata com um anticorpo que bloqueia o TCR da gama-delta. E quando você faz isso, você vê uma diminuição não significativa, mas o N é muito pequeno do tumor, do número de tumor, mas também do tamanho, talvez, mas consideravelmente do load, né, que é um cálculo a partir desses 2 dados aqui. Fora do tumor, você não vê nenhuma diferença na produção de IL-17, mas tem muito pouco. Mas dentro do tumor, a gente vê essa diminuição de IL-17 também. Eu ainda não consegui mostrar a diminuição da V-gama-6, mas se imagina que diminuindo a quantidade de IL-17 dentro do tumor, provavelmente você está eliminando a V-gama-6, ou o potencial dela de produzir IL-17. Isso mostra que as V-gama-6, ou a produção, as gama-deltas produtoras de IL-17, a ativação delas é dependente do TCR, mostrando que existe ali algum componente que pode ser ou da microbiota ou induzido pela microbiota, que está levando à expansão e produção de IL-17 por essas células e, consequentemente, progressão do tumor. Então, essa é a conclusão desse trabalho, ainda um pouco preliminar, principalmente nessa parte do patrulhamento do epitélio, mas a gente tem várias evidências, eu não estou mostrando todos os dados aqui, que o patrulhamento é feito por essas gama-deltas que tem esse perfil mais citotóxico, né, que eu estou botando aqui como CTL, esse perfil mais citotóxico, com produção de interferon gama, e que tem esse perfil de perfil da expressão de moléculas V-gama-7 e CD8-alfa. E que essas células são importantes para suprimir o desenvolvimento do câncer de colo. Já as células gama-deltas V-gama-6 positivas e PD1, consequentemente PD1 positivas e IL-17 e produtoras de IL-17, elas estão mais ligadas com o aumento da progressão do tumor através do reconhecimento via TCR de componentes da microbiota ou componentes tumorais que são dependentes da presença de microbiota. Nós estamos ainda tentando entender, elucidar melhor essa questão. Bom, então eu gostaria só de agradecer, né, a oportunidade de apresentar esse trabalho a vocês e também agradecer, obviamente, o pessoal que trabalha junto aqui com a gente. Existem vários brasileiros, na verdade. Tem a Angelina aqui, que é brasileira, vou só apontar os brasileiros. Angelina, Thiago, Cissa, o Daniel, que é o PI aqui do laboratório, também brasileiro, e gente do mundo inteiro, na verdade. E também os colaboradores, né? O Juan Lafay, que é um brasileiro adotado. Na verdade, ele é argentino, mas a gente autoriza ele, a gente deu o passaporte brasileiro para ele. E tem o Gabriel Victoria, que também é brasileiro, aqui da Rockefeller, todos eles são colaboradores. O Michel Nussenswein, que eu já disse antes. A Juliana, também brasileira, que tem me ajudado a fazer os camundongos nocaute para cada um desses V-gamas, para a gente entender direitinho o papel de cada um deles. E o pessoal aqui da Rockefeller, do Imaging e da Genomics, e o pessoal que dá o dinheiro para a gente poder fazer isso, né? O NIH, Black Family, Metastasis Center e o Pershing Square e a própria Rockefeller. Ok, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Meu e-mail está aqui em cima, caso vocês tenham alguma pergunta e queiram se corresponder. E aqui é uma foto da Rockefeller mostrando aqui em Nova York, mostrando o prédio novo aqui na beira do rio, um prédio bem bonito.
Bom, acho que eu posso parar a apresentação e podemos ir para as perguntas. Isso. Muito obrigada, Bernardo, pela palestra. Excelentes resultados. E desculpe o meu ligeiro deslize em chamá-lo, né, de professor. Aqui no Brasil, a Não. maior parte dos pesquisadores acabam sendo professores também, né? Então, a gente... aqui tem vários, aqui já é mais normal, professor. Sim, então, desculpa, ali eu acabei passando rente tá escrito pesquisador e eu li professor, tá? Então, desculpa. Não fiquei ofendido, não. E passo a palavra para os alunos, né, que tenham perguntas, podem, né, aproveitar desse momento, né, tirar suas dúvidas. Eu tenho, mas eu vou deixar mais para o finalzinho. Ó, o Anderson aí já levantou a mão. Anderson, pode perguntar. Não, eu posso deixar mais para o fim também. Deixa os alunos perguntarem primeiro aí. Parabéns aí, Bernardo. Valeu, Wander. Wanderson. Muito tempo que eu não te via. Tem um tempinho bom já. Mas é bom ver aí que o seu trabalho está caminhando muito bem, tá bem legal o seu trabalho aí. Então, vou fazer a pergunta, já que ainda não vi ninguém querendo perguntar aí agora, né, levantando a mão pelo menos. Seguinte, eu fiquei curioso com a questão da expansão daquele TCR, né, daqueles clones de TCR, e a minha dúvida é se vocês têm já alguma coisa assim, de potencial alvo, o que ele está apresentando, né? Se sabe qual que é o antígeno aí, e se vocês estão com algum interesse em, tipo, por exemplo, né, usar CRISPR, reeditar esse variante para não ter esse clone contribuindo, já que vocês fizeram esse trabalho de depletar as gama deltas, né, mas de fazer especificamente esse TCR, né, algo do tipo. Como é que está os experimentos nessa direção, né? O que vocês pensam? É muito boa essa pergunta, e é uma pergunta que a gente está com ela na cabeça o tempo inteiro e estamos tentando resolver de várias maneiras. Tem alguns problemas, assim, identificar ligante de TCR é sempre complicado, né? Sim. Identificar ligante de TCR gama-delta é mais complicado ainda, porque a gama-delta ela não é como a alfa-beta, né? Que são as células T convencionais, que a CD4 é MHC de classe 2, a CD8 é MHC de classe 1, as gama-deltas isso não é tão bem definido assim. Tem CD1, que seria das moléculas que apresentam para gama-delta. A gama-delta pode reconhecer antígeno de forma direta, sem precisar de apresentação. Gama-delta pode ser ativada via TOL, sem precisar do TCR. Então, é uma coisa meio complicada. Esse TCR específico, V-gama6, V-delta4, que o pessoal também chama de V-delta1, antigamente, depende da nomenclatura que você usa, é uma célula que ela tem origem fetal, né, do fígado fetal, e ela migra para algumas regiões específicas do corpo, tipo órgão sexual feminino, útero, ela está muito presente. No tecido adiposo, ela está muito presente, e ela está presente como clone mesmo. A gente vê ela migrando para o tumor, a gente não sabe se ela está migrando ainda, a gente tentou fazer alguns experimentos bloqueando moléculas migratórias, não deu certo. Bom, não foi conclusivo. A gente acha, sim, que ela está proliferando por causa desse IDU aumentado, né? Então, parece que ela está proliferando mesmo, e parece que ela usa o TCR, e parece que ela depende da microbiota. Mas o que ela liga, a gente não sabe. A gente fez o V-gama6 knockout com o CRISPR, então a gente eliminou o V-gama6.
Aí tem uma outra V-gama que sobe, a V-gama 4. Aí a gente fez o duplo nocaute agora, estamos testando. Tá. Parece que vai funcionar o duplo nocaute, mas não sei o que ela reconhece. Tá. Mas a gente quer saber também. Tá. Resposta mais curta. A Gessilda levantou a mão, pode perguntar, Gessilda. Olá, boa tarde. Obrigada, Bernardo, pela sua apresentação. Nossa, foi fantástica. Parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de te perguntar sobre uma análise básica que a gente faz em relação a essas células, que é a contagem de linfócitos intraepiteliais. Então, o nosso grupo trabalha com neurogastroenterologia, inclusive já tive a oportunidade de assistir algumas palestras do seu grupo nos congressos de imuno, né? O Daniel Mucida, enfim, sempre está presente, né? Uhum. E assim, eu sou uma fã do grupo de vocês, na verdade, né? Porque a gente tenta trabalhar com isso, com essa correlação entre imunidade e sistema nervoso entérico. E a contagem de linfócitos intraepiteliais é uma das análises que a gente faz, mas é uma fotografia, né? É um recorte daquele exato momento ali da infecção, por exemplo. E você mostrou vídeo, né? Aquele vídeo mostrando aquela mobilidade toda, né? Dos linfócitos intraepiteliais. E aí eu fiquei curiosa, né? Para saber a tua opinião, para comentar um pouquinho sobre isso. Porque quando eu faço, né, a contagem, a gente está pegando um segundo ali, né? Naquele momento, aquela fotografia do tecido. É uma questão interessante mesmo. Dependendo... Obrigado pelas palavras, mas dependendo de qual dos linfócitos epiteliais você está estudando, você pode sim ter um problema nessa questão da fotografia. Por exemplo, aí o que eu quero dizer por causa dessas imagens da dinâmica de movimentação dos linfócitos, né, no intestino. O que a gente observa é que as gama-deltas, por exemplo, que são aquelas clássicas IELs, né, elas estão sempre no epitélio. Você não vê, apesar delas ter essa mobilidade muito grande, ela está sempre se movimentando acima da membrana basement membrane. Basal. Basal, obrigado. Da membrana basal, e ali próxima à célula epitelial, e a gente não vê gama-deltas entrando na lâmina própria. Mas isso não é verdade, por exemplo, para CD4. CD4, que a gente chama de CD4 no epitélio, você tem as que ficam realmente no epitélio, que essas vão expressar CD8-alfa também, elas expressam as duas moléculas, mas você tem a CD4, que é a CD8-alfa negativa, que ela está transitando o tempo inteiro da lâmina própria para o epitélio. Ela tem uma transição grande, e é muito interessante isso, não sei como elas fazem de uma maneira muito rápida, elas conseguem furar aquela membrana ali, basal, e passar para o outro lado. Então, dependendo do momento que você faz essa extração das células chamadas de intraepitelial, você vai ter mais ou menos dessas células que estão fazendo essa transição entre a lâmina própria e o epitélio. Mas, em geral, nas células que são clássicas intraepiteliais, tipo gama-delta ou a CD8-alfa-alfa, né, do TCR alfa-beta, essas são, eu diria, a posição delas no epitélio é mais estável, independente do momento que você faz essa extração, né? Isso responde a sua pergunta? Responde. E, na verdade, vai estar dependente do processo inflamatório ali, né? Sim, claro. E aí esse aumento, né, dessas células, por exemplo, tem uns trabalhos bonitos da
aqui de Chicago, né, da Bana Jabre, mostrando que na doença celíaca tem uma proliferação de IELs, né, devido a aumento de IL-15 e tal, que muda também o perfil citotóxico delas, né, causando dano celular, mas também uma proliferação dessas células, e aí você vai ter um aumento do número, assim. Inclusive, a contagem é usada, né, como um critério na classificação da doença, né, no diagnóstico da doença. Sim. Muito obrigada, Bernardo. De nada. O Anderson também está com a mão levantada, o Anderson. Eu acho que... Oi, será que ele caiu da reunião? Acho que, eu estou vendo aqui o Tárcio Braga, né? Eu não sei se eu estou vendo no lugar certo. Mas... Bom, Tárcio sou eu. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Bom, parabéns, Bernardo, pela apresentação. Muito show, né? Muito lindo o grupo. O grupo está de parabéns, né? Os modelos que vocês criam, esses animais todos que vocês como grupo, né, criam, são muito bonitos, né? E, bom, a minha pergunta, Bernardo, é no sentido de as outras células, por exemplo, as células regulatórias, vocês avaliaram? Porque vocês estão falando de um contexto, né, que a gente tem um pior prognóstico quando a gente tem mais células T gama deltas, que são aquelas IL-17 positivas, né? Enfim, né, e se a gente pensar em um contexto inflamatório, talvez seria uma vantagem antitumoral, né? Enfim, vocês avaliaram células TH17 alfa-beta, Treg, enfim, essa pergunta. A gente tem olhado tudo. Eu não mostrei todos os dados, obviamente, mas existe sim um aumento de algumas outras células importantes, por exemplo, célula T regulatória, um aumento muito grande no tecido tumoral, né? Mas a gente não tem visto nenhuma diferença nessas outras células, quando a gente faz o target específico das gama-deltas e vê essas diferenças, né, que estão vendo. Então, assim, a gente está atribuindo a gama-delta porque a gente está fazendo o target direto. Mas existem, sim, várias outras células alteradas dentro do tumor. Por exemplo, célula T regulatória chega a 40% das células T presentes dentro do tumor são células T regulatórias. Tem um influxo grande de neutrófilo, e esse influxo de neutrófilo muito desse influxo é governado exatamente pela produção de IL-17. E essa ideia da inflamação induzindo um aumento tumoral é exatamente porque você tem não só os neutrófilos causando mais dano tecidual, que vai gerar resposta de tissue repair, que acaba aumentando a proliferação em geral, e a célula tumoral apropria dessa resposta de reparo tecidual para aumentar a proliferação, né, também. Então, essa seria a ideia da IL-17 atuando ali, de uma forma indireta. Você tem IL-22 importante também para essa questão do dano tecidual, né, para o reparo tecidual, que as células tumorais se apropriam, né. Mas a gente vê, sim, várias outras células alteradas em relação ao tecido não tumoral, mas mas quando a gente foca só na gama-delta e faz a alteração só na gama-delta, por exemplo, depleta ROR-C, né, ROR-gamma-T, só na gama-delta, e vê um efeito, esse efeito não é transmitido para outras células, é um efeito específico na gama-delta. As células CD4 e TH17 estão lá normais, produzindo o mesmo tanto de IL-17, mas mesmo assim
E a quantidade de L17 produzida pela TH17, pelo menos no nosso modelo, pela TH17 e pela gama delta, elas são bem equiparáveis. Apesar de ter em número muito mais CD4 do que gama delta dentro do tumor, as gama deltas que estão dentro do tumor é 60%, 70% estão produzindo IL-17, enquanto a CD4 é muito menos e acaba em número absoluto. Sim, legal. Bom, obrigado, Bernardo. Parabéns aí mais uma vez. Valeu. Aí o João, né? João Musi também está com a mãozinha levantada. Oi, boa tarde. Parabéns pela apresentação. Muito bonita as imagens do trabalho, as ideias, né, do modelo experimental. Parabéns, são um aprendizado para todos. E a minha pergunta é, eu fiquei um pouco curioso com a questão do aumento da expressão do PD1. Vocês já vislumbraram assim qual o mecanismo? Não sei se é pela minha ignorância, mas por que estaria associado esse pior prognóstico neste grupo ali celular? A gente ainda não fez nada com o PD1 ainda, mas a gente sabe que a gente tem que fazer alguma coisa. O porquê que essas células têm PD1 aumentado, a gente não sabe direito, mas uma das explicações simples, mais simples assim que me vem à cabeça, é que se realmente elas estão usando o TCR para fazer alguma coisa, né, que é o que parece que está, ainda estou repetindo esses dados, o PD1 é uma molécula que aumenta muito simplesmente por estimulação de TCR, né? Ela não precisa estar nessa fase de exaustão e tal. Pode ser uma fase ativa de TCR, de estimulação de TCR, também aumenta PD1. Então, talvez seja isso. Mas a gente não sabe, não, e estamos com alguns experimentos já planejados exatamente para bloquear PD1. O problema de bloquear assim, com anticorpo PD1 é que tem várias outras células importantes que também expressam PD1, como, por exemplo, as Tregs, quase todas as Tregs dentro do tumor nesse modelo estão expressando PD1 também, que também é interessante. Então, eu não tenho uma resposta clara para você, mas talvez a questão do PD1 aumentado nas gama-deltas que estão produzindo IL-17 seja pelo fato delas estarem usando o TCR, né, para engajar em alguma resposta ali no tumor. Entendi. E a segunda pergunta, na verdade, vem um pouco alinhado ali com a do professor Wanderson, né? Digamos assim, possivelmente, né, essa ligação desse TCR, então, se deve a algum elemento da microbiota, ou produzido pela microbiota, certo? Que daí estaria aumentando o processo inflamatório como um todo, e o tumor se aproveita disso para aumentar sua progressão. Possivelmente seria por essa linha, né? Então, Ou direto ou indireto, mas sim, com participação da microbiota. Por exemplo, pode ser a microbiota alterando a célula tumoral, a célula epitelial, né? E isso vai aumentar a expressão de alguma outra molécula na própria célula tumoral, que aí a célula gama-delta reconhece. Mas, bom, especulações, né? Entendi. Muito obrigado, parabéns de novo e desejo sucesso aí, Solinha. Vamos Obrigado. observar os artigos publicados aqui para frente. Obrigado. Valeu, João. O Anderson, passa a palavra para você. Opa! Desculpa aí que eu não sei o que está acontecendo com a minha apresentação aqui. Toda hora está caindo. Cai e volta e eu ia continuar a pergunta e não continuei lá. Porque eu queria saber do GLUT, na verdade, do GLUT1. Qual que é a associação aí? Está dependente dele da função enquanto transportador de glicose ou isso pode ser atribuído a
um outro papel a esse transportador? O que vocês acham que é? E se vocês testaram nesses sistemas de vocês, suplementação, né? Coisas, eu vou dizer simples, né? Mas não é simples assim, mas suplementar com glicose e ver o que acontece nessa... Que bagunça que acontece aí, né? A associação do transportador de glucose com a função citotóxica, né, ou protetora das gama-deltas, a gente mostrou, na verdade, nesse trabalho de 2017, que eu posso mandar aqui também um link para ele, mas a gente mostrou na gama-delta, mas já tinha sido demonstrado em outras células T há mais tempo, principalmente Erica Pierce, aqui da Cornell, já tinha mostrado isso. Mas, em resumo, a ideia é que uma célula T, quando ativada, ela muda o metabolismo dela para um metabolismo de alta de glicólises. E isso é dependente da internalização de glucose feita por GLUT1. Então, assim, se você bloqueia GLUT1, e outra coisa que é associada é que isso é mais característico de células citotóxicas ou desse braço TH1, né, de produção de interferon e tal. Então, já foi demonstrada essa associação em outras células T. A gente mostrou em 2017 que isso também se aplica à gama-delta. Então, você tem não só uma diminuição na produção de interferon gama, mas também no poder citotóxico dela em geral. E a gente mostra que isso é devido a não conversão a essa estado metabólico glicolítico, né, em que o GLUT1 auxilia as células a... Beleza, eu não sabia desse consenso, assim, mas eu estava curioso se ela não teria realmente um outro papel que não fosse só o da... Porque eu não sei se acabei fazendo confusão, mas você mostrou uma coisa de variação na expressão em relação ao tumor. E aí eu tive a impressão de diminuir a expressão. Mas é justamente em células que tem a tendência também a estar aumentando via glicolítica. E aí eu não entendi essa conexão aí. Não sei o que eu fiz de confusão no final. A gente não alterou diretamente no tumor isso. Agora, nesse trabalho de 2017, a gente mostra que isso é tudo por infecção de salmonela. A gente mostra que se você trata o organismo inteiro, né, o camundongo com metformin, que é um indutor de glicólises, você também aumenta essa proteção das gama-deltas. Mas aí, o problema de droga, bom, tem algumas vantagens, mas o problema de droga é que é inespecífico, né? Você está alterando geral. Mas é por isso que a gente optou por esses modelos mais genéticos para fazer um target mais preciso na célula. Alterar a glicólise geral, assim, acaba sendo, igual você falou, o tumor vai ter um outro efeito. Então, a gente quis focar mais, usar essa questão da mudança de metabolismo das células T para a dependência da mudança de metabolismo das células T para uma função citotóxica, usar isso em nosso favor, para poder modular a função citotóxica dela. Então, parabéns aí, obrigado aí pela apresentação, foi um excelente trabalho. Falou. Valeu, Wanderson. Bernardo, eu vou ler aqui o comentário da Jaqueline Souza, que também fez uma pergunta no chat. Excelente pesquisa, parabéns. Gostaria de saber se, além da presença da microbiota, a composição dessa microbiota também poderia contribuir para a proliferação do tumor, no sentido de algumas bactérias intestinais serem potenciais probióticos. A gente está
Eu tenho alguns dados disso, a gente está fazendo esse sequenciamento da microbiota, né? Antes, durante e depois do tumor, nesses 2 modelos, e a gente tem visto, sim, um grupo de bactérias que aumenta consideravelmente, né, nos camundongos depois que ele tem um tumor, e essas bactérias estão associadas ao tumor, essas mesmas bactérias. Eu tenho feito sequenciamento, eu isolo o tecido tumoral, tento o máximo possível lavar isso para tirar toda a microbiota que não estaria associada ao tumor, né? E aí a gente extrai de dentro do tumor DNA bacteriano, e eu estou vendo algumas bactérias que são mais prevalentes mesmo no tumor. Então, não seria qualquer microbiota, talvez um grupo ou uma certa família, ou sei lá o que, de micro-organismos que estariam levando a expansão desses clones, por exemplo, a progressão em geral, né, produção de L17 e tal. Mas ainda não tem nenhum dado concreto sobre isso, mas é uma pergunta bem interessante que a gente está tentando resolver também. E eu aproveito a pergunta da Jaqueline, Bernardo, para complementar a minha, né, que é bem nesse tema da nossa conversa, né, que eu trabalho com os polissacarídeos, com as fibras dietéticas. Então, uma vez que essas fibras dietéticas podem modificar, né, a microbiota, podem serem prebióticos, provavelmente possa ter alguma influência, né? Então, nesse modelo, nesse tratamento, né? O que você acha? Eu acho que é bem provável. A gente não testou nada disso e provavelmente vamos testar em breve, né? A nossa colaboração aí que tá se desenrolando aí, né? Se deixarem, né, a gente colaborar fisicamente, né? Mas bem Talvez interessante, as vacinas porque... estão chegando, pode ser que aconteça, mas eu acho que sim, eu acho que a influência da dieta na microbiota é algo bem documentado, né? Mas a própria influência dos short chain fat acids, né, que são essas moléculas que você também estuda, e que poderiam atuar diretamente também em células do sistema imune, né? Então, sim, eu acho que tem coisa aí para ser investigada, não é muito o foco do nosso laboratório, mas e por isso a gente não tem desenvolvido tanto nessa área mais da importância da dieta, nesses efeitos, mas com certeza existe alguma contribuição, obviamente. Sim, eu fiquei né, mais empolgada ainda, eu diria, com essa tua palestra, porque dando esse link que você está mostrando, né, que o tumor tem a influência, né, desses linfócitos, e esses linfócitos podem ter influência da microbiota. E eu vou além, então, que a microbiota pode ter influência dos polissacarídeos, né? É uma história, um link maravilhoso, né? Então, fiquei muito mais empolgada ainda. Obrigada, Bernardo. E passo a palavra se tem mais alguém ainda que queira fazer alguma pergunta, né? Eu não vi mais ninguém aí com a mão levantada e nem no chat. Então, acho que o Marcel pode assumir, né, a finalização. Novamente, Bernardo, muito obrigada pelo seu tempo, né, em estar aqui conosco nesse momento. Muitos alunos foram beneficiados com a tua palestra, com a tua presença, né? Muito obrigada. Obrigado, Lucimara, por ter moderado as perguntas. Obrigado, Bernardo, pela tremenda palestra, muito interessante, experimentos muito finos.
eu fico aqui no final do seminário, já com um cansaço, para fazer uma outra abordagem, que é um pouco a proposta desses seminários. Então, assim, tem gente que sai porque já tem costume de estar uma hora, um pouco mais, e tem várias atividades, tem uma série de coisas, mas o pessoal está assistindo posteriormente no YouTube. Então, as perguntas são depois captadas e o pessoal vê essa última mensagem também. Então, eu queria dinamizar um pouco e te queria fazer uma pergunta e uma provocação, rapidamente, para você ter uma ideia um pouco do teu sentimento aí em Nova York. Então, a primeira é comentar para os alunos que estão aqui presentes como faz um pesquisador que trabalha em fungo mudar para problemáticas de câncer. Como foi esse trânsito? Em que te ajudou? Como é que você vê essa abordagem e esse link? Essa é uma pergunta. E a segunda é um pouco provocar um mineiro dentro de você. Você come pão de queijo todo dia? Você conseguiu? Você prepara seu pão de queijo aí em Nova York? Porque eu queria te perguntar, porque como tem sido tua adaptação em Nova York? Porque veio um grupo de muitos brasileiros. Então, a gente, quando tem ficado fora, na verdade, às vezes é positivo estar com brasileiros em alguns aspectos, em outros é negativo, porque você não sente muito esse poder estrangeiro. Talvez Nova York, não conheço Nova York, mas já morei em Londres, e Londres é muito cosmopolita. E eu tinha contato com brasileiro, mas às vezes evitava exageradamente o contato com latinos e tentava ter contato com um pouco mais com os nativos. Então, como é que... Então, a pergunta é a adaptação em relação ao tema e a adaptação tua em relação à tua vida em Nova York, que serva um pouco para os alunos que pensam e sonham seguir o caminho do Bernardo. Ok. Vou responder na ordem que foi perguntada. Então, a questão da adaptação vindo de uma pesquisa relacionada a fungos e acabar agora desenvolvendo mais uma questão mais de câncer, né? Eu acho que essa transição, bom, eu acho que ela é um pouco natural, talvez. Talvez não tão natural quanto se imagine, mas a ideia do estudo de imunologia, né, e o estudo de como que o sistema imune, o funcionamento do sistema imune em geral, né, acaba que todos esses diferentes modelos de infecção ou de doença crônica, eles acabam sendo simples modelos para tentar entender o funcionamento do sistema imune, né? Eu acho que acaba que o objetivo principal do pesquisador imunologista, né, no meu caso, é entender o sistema imune, né? E então acho que a transição de fungo para câncer ou de câncer para fungo, né, ida e volta, eu acho que são modelos. É assim que eu vejo, né? Eu vejo essas questões infecciosas ou de doenças crônicas como modelo de questionamento do funcionamento do sistema imune. A questão do pão de queijo, eu faço o meu pão de queijo e eu te falo que é um dos melhores pão de queijo lá, pelo menos lá em casa é o melhor pão de queijo que tem. E o pessoal gosta bastante. Eu acabo fazendo para mais pessoas, mais do que só o meu consumo. Mas sim, essa coisa de morar fora, né? Eu já tenho, agora vão ser 14 anos, vai fazer 14 anos agora que eu estou aqui. 2007 para agora é 14 anos. Isso. Tem 14 anos que eu estou aqui em Nova York e sempre convivi com brasileiros.
não só com brasileiros, obviamente, porque em Nova York é impossível conviver com uma pessoa só, um grupo de pessoas só, são muita gente em todo canto e gente do mundo inteiro, como você bem falou também, o exemplo de Londres, né? Mas eu acho que essa coisa de você estar rodeado pelos seus pares também, acho que não sei, eu encaro como uma forma natural, mas lá em casa, eu digo assim, na minha família, né, minha esposa tem um agravante, que ela é brasileira também, e ela tem um grupo de teatro brasileiro aqui em Nova York, onde ela traz a cultura brasileira para ser apresentada em forma de teatro. E então você imagina que ela atrai ainda mais brasileiros do que eu. Que legal. E então a gente acaba se rodeando muito de brasileiro por essa questão também. Dessa questão da forma que ela quer divulgar o trabalho dela através da divulgação da cultura brasileira. Mas aqui na Rockefeller a gente acabou criando realmente um ponto de encontro de brasileiros, assim, a gente acaba tendo muitos brasileiros que se interessam pelo laboratório. Acho que tanto eu quanto o Daniel, quanto outros membros do laboratório, tem o Daniel está querendo falar alguma coisa, mas que tem também essa questão de tentar divulgar, né, a nossa, ou contribuir, ou atingir o máximo do público brasileiro possível com o nosso trabalho, como forma sei lá, de inspiração, ou bom, não quero ser tão piegas assim, mas como forma de contribuição, né, da nossa posição atual para contribuir de volta para o país, né, de alguma forma. E eu acho que isso acaba também atraindo a atenção de muitos brasileiros que acabam se juntando aqui ao nosso grupo, né? Mas sim, eu faço pão de queijo e atraio os brasileiros por causa do pão de queijo e de várias outras coisas. Que bom, que bom. Bernardo, tinha uma moça Daniela, que me levantou a mão, não sei se ela queria fazer a pergunta agora. Daniela, está aí? Eu vi que ela acabou saindo, não sei se caiu, se perdeu o link, ou se saiu. Então vou continuar um pouco, falta pouco para acabar, já é um cansaço. A gente estipula máximo 2 horas, porque já é muito tempo nesse momento, mas te falo, Bernardo, você falou uma coisa muito interessante, que tua mulher, imagino que você também deve seguir o teatro e deve ter essas inquietudes também culturais quanto a tua esposa. Mas quando a gente sempre faz pergunta aqui, eu sempre vou por literatura, por cinema, por filmes, e quando a gente vê literatura, eu te queria perguntar como mineiro, se quem escolheria entre Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade ou Darcy Ribeiro? Eu acho que Carlos Drummond de Andrade, mas não sei se eu teria tanto conhecimento de todos os 3 para conseguir decidir entre um. São 3 grandes importantes figuras, né, no campo da literatura, mas eu acho que eu diria Carlos Drummond de Andrade. Que é para mim também o mais, o que eu já li e o que eu conhecia, na verdade. Eu não sabia bem se era mineiro. Outro dia, fui a procurar algo da literatura pernambucana, que eu tinha claro quem era, mas aí eu descobri que Manuel Bandeira era pernambucano, mas para mim Manuel Bandeira tinha influência no Rio de Janeiro, tinha morado, então assim, um país continental com tantas regiões e tudo, mas
claramente que... Clarice Lispector é uma ótima pernambucana. Né? Também. A gente acabou falando isso, Clarice Lispector, mas a gente acabou falando mais dos clássicos, João Cabral de Melo Neto e Gilberto Freire. Mas no caso, Carlos Drummond de Andrade, muito interessante. Agora, eu queria te perguntar, já que você tem todo um foco de pessoas que foram aí, que esperança você, ou que conselho você dá ao estudante brasileiro que vai acreditar que aí tem produção de pão de queijo que o pessoal come, que está tranquilo aí em Nova York, mas quão duro foi se estabelecer e como, que conselho você daria para uma pessoa que vê que a ciência brasileira nesse momento está com grandes dificuldades? A gente está tendo problemas com bolsas de mestrado e de doutorado, foram cortadas. Os que estão dentro dos programas estão resistindo em plena pandemia, tomando um ano sabático, mas quem quer continuar vê com muitas dificuldades essa vida de cientista dentro do país. E talvez possa levar uma imagem um pouco desvirtuada, pensar que talvez seja muito mais fácil ficar fora, e eu acho que talvez você poderia colocar um pouco o quão difícil é se estabelecer, ou quais são os caminhos que você acha que devem ser seguidos para alguém que vê em você, nesse momento, uma imagem de um pesquisador bem-sucedido que está fora do país. Bom, eu acho que você perguntou sobre um conselho, né? Assim, acho que o primeiro conselho que eu dou para todos os brasileiros é votar melhor, né? Mas esse aí a gente pode pular. O segundo, na questão mais na questão de como se adaptar, né? Por exemplo, a uma possível ida para o exterior, né? E talvez para uma trajetória a ponto de se estabelecer como pesquisador ou professor aqui fora. Eu acho que o principal, assim, é muito realmente o ritmo, pelo menos aqui em Nova York, o ritmo de trabalho, principalmente no começo da carreira, né? Quando você chega assim como um pós-doc, talvez, é um pouco diferente do Brasil. Pelo menos do Brasil que eu conhecia, né? Eu não conhecia todo o ritmo do Brasil, mas o Brasil eu conhecia. É um ritmo um pouco mais forte, principalmente porque existe mais disponibilidade de reagentes, de equipamento e tudo. Então, as coisas andam mais rápido e você acaba andando mais rápido também junto com essas coisas. E isso é uma coisa que, às vezes, pode parecer um pouco estressante. Mas eu acho que, com o tempo, você aprende que isso é a parte boa daqui, né? Que tem reagente, tem equipamento para você poder fazer o que você quiser. Você só tem que fazer. Mas eu acho que essa adaptação inicial, às vezes, é um pouco... tem um certo choque, né? Com o ritmo que acaba sendo o ritmo da pesquisa no Brasil, em geral, estou botando em geral, assim. Porque, às vezes, você tem que ficar esperando um anticorpo chegar, né? A outra coisa que é muito... A outra coisa que é muito interessante aqui, que eu acho que é um ponto que, às vezes, no Brasil a gente acaba não explorando tanto, é que as ideias podem ser testadas, né? Sejam elas quais forem, assim, e a gente acaba descobrindo que a gente tem muita ideia boa, na verdade. O brasileiro tem em geral, tem muita ideia boa, a gente só não tem a oportunidade de testar elas, né? E aqui, como você tem a oportunidade, você acaba contribuindo, fazendo contribuições muito boas, assim, para a ciência. Eu acho que isso é importante também saber que tem esse lado muito positivo da formação. A nossa formação acadêmica é muito boa
e que permite a gente ter um destaque interessante quando os reagentes e as coisas estão disponíveis. Né? Bernardo, obrigado, Bernardo, pelo primeiro conselho de votar, que acho que é essencial nesse momento, e também por lo que você colocou agora, porque essa é a experiência que a gente tem fora do país. Quando eu fiz doutorado sanduíche, e o brasileiro tem mais experiência, chega ao pós-doc, talvez com mais anos de trabalho, com uma vida mais difícil de ter feito mestrado, doutorado, iniciação científica, de ter lutado sem ter reagentes, e quando tem essa possibilidade de pedir um anticorpo, pedir uma droga e ver que existe, é uma alegria assim enorme, né? Você muda a sua vida, parece que a ciência funciona. Então, acho que é muito interessante você ter colocado esse conselho também. Eu não te queria já saturar, já estamos acabando, mas eu, às vezes, me privo de fazer perguntas da nossa linha de trabalho. E como não surgiu aqui, eu queria te perguntar se vocês têm visto vesículas extracelulares, se estariam presentes nessa relação no intestino e nessa parte do câncer. Eu não tenho, a gente não chegou a olhar nada não tem nenhum dado sobre vesículas extracelulares nesse meu trabalho, mas eu sei que vesículas extracelulares no epitélio, né, no epitélio do intestino são muito, muito importantes, principalmente para a comunicação com tanto a microbiota, né? Tem um trabalho bonito do Ivanov, aqui da Colômbia, com SFB, que é uma bactéria filamentosa segmentada, Segmented Filamentous Bacteria, SFB, que ela o pessoal achava que ela entrava dentro da célula epitelial, porque você vê na microscopia, você vê essa célula segmentada dentro da célula epitelial. Mas ele fez esse trabalho mais de microscopia eletrônica e mostra que, na verdade, tem uma invaginação da membrana da célula epitelial e que acomoda essa bactéria, né? E que há uma troca de informação entre a bactéria e a célula epitelial através dessas vesículas. Umas vesículas específicas lá que ele descreve. E que isso, no fim, desencadeia lá embaixo o aumento de células T, CD4, bom, aí é mais específico, né, mais da minha área, célula T, CD4 produtoras de IL-17 também. IL-17 acaba sendo um ponto central no intestino, assim, tem várias funções relacionadas a IL-17, mas é muito elegante e bom, eu fugi da pergunta dentro da minha área, dentro do câncer, porque eu não sei, e te dei esse exemplo aí, agora você não. Não, obrigado. A gente está vendo em tudo quanto canto vesículas e estamos tentando ver, porque a gente trabalha com Giardia intestinalis, que é residente de intestino delgado e produz muitas vesículas. Então, a gente está tentando ver qual é o papel nessa hospedagem no intestino, e se afeta a microbiota e uma série de fatores. Por isso que é interessante e precedente fazer essa pergunta, também porque às vezes me privo aí esperando para fazer as últimas perguntas. E eu queria apenas te falar, Bernardo, que foi muito grato saber de você ter sido apresentado pela Lucimara. Você deu um seminário que é muito elegante e que mostrou modelos de como caracterizar câncer. Acho que vários aspectos que você está avaliando são muito interessantes, dividir uma fase inicial e uma fase tardia, e o papel das células, certo? O papel de IL-17, que realmente já tem sido mostrado. O sea, foi um banho de imunologia um pouco,
em um modelo de câncer. Então, acho que você tem razão, que o modelo realmente é o que você escolhe, mas a abordagem e o pensamento que você tem vai criando-lo com experiência, com leitura, com trabalho e com conhecimento. E hoje você mostrou que tem um domínio muito grande de imunologia e também está aplicando muito bem nesse modelo de câncer. Eu queria te desejar sucesso no teu trabalho, agradecer a Lucimara pela gentileza de ter colocado teu nome aqui. A gente vai entrar em contato quando precisar, e já tem uma série de alunos que talvez queiram ver como é ir a Nova York, uma série de coisas que talvez você possa dar conselhos e direcioná-los se eles estão em uma situação de muita pressão no Brasil, que é um momento muito frustrante o que estamos vivendo aqui na ciência brasileira. Aproveite esse momento de você estar fora, porque aqui nós estamos tentando resistir ao máximo. Lucimara, não sei se deixo com você ou quer alguma outra palavra, ou Bernardo, se você quiser dar um tchau, a gente já estaria acabando o seminário com você. Ok, eu só gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Achei muito interessante esse formato, principalmente com essas perguntas também não só direcionadas ao trabalho, mas mais em geral. Acho isso bem legal e estou disposto a discussões e futuras e participações também em outros momentos. E quem quiser entrar em contato, mande um e-mail para aquele e-mail, não sei se todo mundo anotou, posso deixar ele aqui de novo, e a gente pode continuar algumas discussões. Muito obrigado. Beleza, perfeito, Bernardo. Olha, mande vacina para a gente, por favor, que estamos perdidos aqui. A gente não sabe como vamos sair logo disso, está muito lento, nossos números estão complicados, Estados Unidos melhora, Inglaterra melhorou tremendamente, todos os países estão saindo um pouco, e Brasil é o foco da pandemia atual, e talvez por lá atrás condicionamos isso. Mas eu queria desejar a todo mundo se cuidar, e a gente se vê a próxima terça. Bernardo, muito obrigado. Lucimara, foi um prazer, agradeço muito. Mais uma vez, você sempre dando boas dicas, sempre sendo muito gentil, e nos trouxe a Bernardo, que eu não conhecia, e agora estou muito satisfeito e feliz de conhecer que tem um brasileiro trabalhando muito bem em Nova York. Marcelo, grande... Oi, desculpa te cortar. Me permite um último comentário? Todo seu. O Anderson está aí, né? O Anderson, eu fiquei sabendo que, inclusive, né, vocês são amigos, né, Bernardo e o Anderson, e o Anderson trabalha no nosso departamento. Olha aí. Então, é interessante que a vida, né, como se fala, a vida está conectada aí por 6 pessoas, né? Então, assim, o mundo, né, está conectado. No caso aí, são 2. Quando o Anderson, ele postou a tua palestra no Facebook, né? Aí eu fui olhar e eu falei, nossa, mas que interessante. Eu perguntei, Anderson, você conhece? Ele, nossa, é meu amigo lá da época da pós-graduação. Eu falei, gente, que show, né? Que legal. Foi professor da irmã dele. Verdade. Muito além legal. de pão de queijo, ele deve estar dando churrasco para o pessoal também lá em Nova York. Sim, churrasco vegetariano, mas estou dando sim. Muito interessante, né, Bernardo? Você mudou agora, cara? Churrasco de pão de queijo. Churrasco de pão de queijo. Beleza, muito mas obrigada. Legal, era só para comentar bom, que estamos até mais próximos, né? Obrigado, gente. Aí. Então, Bernardo, se cuide. Muito obrigado pela sua palestra. Todo mundo, eu queria agradecer a presença. E a gente se vê a próxima terça-feira.
Temos também um convidado de fora dos Estados Unidos, e quem vai apresentar é Fernando Genta, da Fundação Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigado, Valeu. pessoal. Se cuide. Tá? E vamos esperar a vacina. Um dia chega. Por Sim. aí. Um dia Tudo dá chega e um certo. dia a gente volta à normalidade. Tá? Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima terça. Valeu, obrigado.